Olá, gente, mais uma vez, meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? Eu quero parabenizar primeiramente a vocês, estudantes, né? No momento que a gente está gravando essa aula, no dia anterior foi o Dia dos Estudantes, e eu quero parabenizar a todos vocês que acompanham a aula e que são estudantes também, ok? Valeu! Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência da distribuição de riquezas e consumo na organização dos lugares e território. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são riquezas, tá? Como essas riquezas elas são distribuídas na nossa sociedade, né, para nós, e de onde elas são extraídas, ok? Então, eu peço que você preste bastante atenção e tente extrair o máximo de informação possível, ok? Vamos lá, sétimo ano. Gente, observa a tela agora, tá? Vocês observam que existe aí o que são riquezas, né? A pergunta. Então, o que são riquezas, né? Então você observa aí, né, na tela uma quantidade aí de ouro, né? Uma tela bem brilhante, mostra aí algumas pulseiras, alguns colares, né? Então o ouro representa a riqueza, né? A gente colocou um valor agregado a esse tipo de mineral, né? Então a gente começa a observar valor nas coisas, mas o que é riqueza? De onde vêm as riquezas, tá? De onde vem o ouro, de onde vem tudo isso? Observa a tela mais uma vez. Existem riquezas naturais, tá? Então você está observando na tela aí uma quantidade de verde, né? Você vê uma quantidade de árvores também, você vê um lago aí, né? Então tudo isso são riquezas naturais, né? Porque por meio desse lago você consegue extrair a água para beber, para dar aos animais. Você consegue aí, nesse espaço que vocês observam na tela, um espaço para você criar um animal, um espaço para você construir uma casa. Então isso é a riqueza que nós agregamos a esse espaço. Então, esse espaço ele vai produzir uma riqueza para a gente, porque a gente vai começar a utilizá-lo. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. A gente também tem as paisagens, né? Então, você observa aí uma riqueza natural de paisagem. Isso aí é a Chapada Diamantina, na Bahia, tá? Então, você observa duas pessoas aí observando, tirando foto, né? Fazendo parte da paisagem. Isso também são riquezas chamadas de naturais, ok? A gente também observa na tela mais uma vez a Cachoeira de Bonito, né, aqui em Pernambuco, um ambiente belíssimo também, muitas riquezas naturais, você observa cachoeiras, né? Essa é só uma parte da cachoeira, tá, gente? Existem outras cachoeiras ao redor, né? Você observa também a quantidade de verde, pessoas, né, fazendo parte desse ambiente. Existe também, né, gente, na imagem, uma escada, né, que leva até o final, leva até a água. Então isso aí já faz parte da paisagem humanizada, né? O homem já modificou o espaço para ficar mais fácil, para ter mais acesso à água. Então existe então uma exploração do homem por meio dessas duas paisagens que a gente acabou de ver, tá, gente? Então o que isso quer dizer? Quando o homem ele começa a utilizar um tipo de paisagem, ou quando o homem começa a praticar a mineração, como a gente viu nas últimas aulas, ou quando o homem começa a construir cidades, né, usufruindo daquele espaço, ele está se utilizando da riqueza naquele espaço, tá? Ele está se utilizando da paisagem para obter algum lucro, para obter alguma riqueza. Acompanha na tela mais uma vez, você observa aí, tá, gente? A praia de Tamandaré, no estado de Pernambuco. Então você observa que essa imagem aí, existem pessoas que se utilizam dessa paisagem, né? Existem pessoas que usufruem dessa paisagem e isso faz com que esse ambiente seja um ambiente turístico, assim como os outros ambientes que a gente acabou de ver. Ok, gente? Eu quero que você observe na tela mais uma vez agora. Esses aí são os canyons, né? No Rio São Francisco. Então, pessoas aí usufruindo também, né? Fazendo turismo. O turismo é muito importante para as pessoas que vivem ao redor, né? Porque é por meio do turismo que muitos conseguem tirar a sua subsistência, conseguem trabalhar, tá, gente? E isso faz com que a economia naquele ambiente seja dinâmica e seja ativa por conta dessa paisagem que vocês observam na tela. Tá, gente? Então, tudo isso aí faz parte desse processo de uso da paisagem, tá? Aí você me pergunta, professor, como é que fica a distribuição, tá, de renda nesse uso? Então, as pessoas que estão lá fazendo algum tipo de serviço, prestando um serviço, né, elas estão recebendo algum valor e extraindo uma riqueza dessa paisagem, tá, gente? Então, você consegue subsistir, você consegue ir até esse ambiente
e, ao mesmo tempo, você consegue também beneficiar pessoas gerando emprego e gerando renda, ok? Então, é assim que acontece o processo de distribuição. Existe também, gente, algumas empresas que recebem a permissão, tá, para instalarem, por exemplo, hospedagens, tá? Compram terrenos para instalar hospedagens próximos a esses locais. Isso também garante uma geração de renda, isso também garante emprego para as pessoas. A contrapartida disso é que vai existir uma maior quantidade de pessoas indo até esse ambiente e acabando aí desgastando essa paisagem, desgastando esse ambiente. Muitas pessoas não respeitam, né, os espaços, jogam lixo nas praias, muitas pessoas aí deixam os seus dejetos em ambientes naturais e isso faz com que muita vida ela possa se perder, né? Porque os animais eles andam por esses ambientes e vendo um plástico, vendo um lixo ocupando esse ambiente, eles vão acabar se alimentando e prejudica também a fauna, tá, gente? Então, existe uma questão de consciência das pessoas ao utilizarem esse tipo de paisagem, ok? Então, a gente está falando aqui sobre a importância do turismo. Mas por que a gente está falando sobre o turismo? Porque é através do turismo que consegue se distribuir renda. Tá? É através do turismo que a renda por meio da utilização, né, da paisagem, por meio do turismo, tá, gente, é que vai garantir para as pessoas uma subsistência, tá? Um trabalho, um emprego para conseguir comprar alimento, para conseguir comprar roupa, para conseguir movimentar os setores econômicos das cidades. Ok, gente? Observa na tela agora. O turismo é um importante transformador da economia e sociedade. Promove a inclusão social, gera oportunidade de emprego e renda, tá? Então, por isso que a gente está falando desses ambientes, do uso desses espaços, tá? Por meio também do turismo, ok? Observa na tela mais uma vez, tá, gente? Vocês veem aí duas pessoas, né, usufruindo do turismo por meio de uma cidade, né? Provavelmente é na Bahia, tá? Então, isso faz com que a economia fique ativa. Então, gente, não é só o turismo, tá, que faz parte desse processo de distribuição de riqueza, desse processo de influência na economia, tá? Existem também outros ambientes. Acompanha na tela. Existe, gente, um ambiente primário, tá, chamado de agricultura. A gente já vem falando sobre agricultura, né? Agricultura é o processo de utilização do espaço para plantação, tá, para algum cultivo de alimento. E isso faz com que também gere renda e também gere emprego, tá? E faz com que a renda disso, o valor que se extrai disso, seja distribuído entre a população, tá? Como assim, professor? O carinha lá que está manuseando esse trator, ele provavelmente está trabalhando para o dono dessa terra, né? O chamado dono dessa terra, e isso está fazendo com que ele receba algum tipo de renda. A renda que ele recebe do trabalho que ele está fazendo aí, vai até um ambiente, tá, para comprar, trocar o dinheiro por comida, tá? Então você observa que está existindo aí uma relação de trabalho entre o dono da terra e a pessoa que está prestando um serviço, tá, gente? É dessa forma que a agricultura contribui, tá, para a distribuição de renda. A agricultura, gente, ela serve também para o uso, né, e alimentação das pessoas. Então, por exemplo, uma plantação de alface, ela vai ser distribuída entre as cidades e isso faz com que as pessoas elas tenham o alimento. Então, do mesmo jeito que morango, do mesmo jeito que uva, tá? Então você observa que existe aí uma importância na agricultura no setor alimentício, tá, gente? E todas as pessoas também que estão nesse setor, né? O cara que vai transportar esse alface para outra cidade, ele tem um emprego no transporte, né? A pessoa que vai descarregar a mercadoria, tá? Então, todo esse processo, tá, de geração e prestação de serviço faz com que a renda, tá, seja distribuída entre a população. De certo que o dono da terra, né, ele vai obter mais renda porque ele tem um meio de produção, como a gente falou na última aula, tá? Mas a pessoa que presta o serviço também está recebendo algum tipo de renda e isso está sendo distribuído entre a população. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. A gente vai ter também o consumo agrícola, né? Aquilo que a gente acabou de falar, do alimento sendo distribuído entre os estados, né? Para as pessoas terem onde comprar o alimento. Então, isso aí que é a importância também no setor agrícola, tá? Existem também outros setores que garantem, tá? Que fazem com que a renda ela seja gerada, tá? Que também existem pessoas que prestam serviços,
tá? Como você vê na tela aí, a mineração e a extração de madeira, são dois exemplos, tá? Na mineração a gente vai ter as pessoas que trabalham nessa mina, né, desde manuseando equipamentos, né, máquinas para escavação, até as pessoas que transportam, né, esse minério com os caminhões para outros ambientes, tá? Então, tudo isso vai ser gerado aí um custo para a manutenção das pessoas, tá? Então, as pessoas vão receber salário por conta dessa extração, ok? Mesma coisa vai ser na questão da madeira, né? Vai também existir pessoas para cortar, existirem técnicos ambientais para avaliar o espaço. Então, tudo isso vai ser gerado um custo, tudo isso vai ser gerado uma distribuição de algum tipo de recurso, de algum tipo de renda. Existem também outros setores, tá, gente? Setores da energia, por exemplo. Acompanha na tela, você vê aí o setor do petróleo, tá? Então é chamado também de ouro negro. E isso faz com que o petróleo também é um dos geradores de muitos produtos que a gente tem hoje. Por exemplo, todos os produtos de plástico são feitos de petróleo. A gente vai ver também muitos combustíveis, né, feitos por conta do petróleo, né? Muitas máquinas funcionam por meio do petróleo. E isso faz com que esse recurso ele tenha que ser extraído da terra. Então, você retira esse recurso do meio natural para a utilização industrial das pessoas. E isso garante às pessoas algum tipo de recurso para sobreviver, tá? Algum tipo de renda também, ok? Observa na tela. Você vê aí a imagem do petróleo, né? O ouro negro. Tem essa característica meio escura, tá, gente? Mas ela também pode chegar a uma característica mais amarronzada, ok? E essa é a visão pura, tá? Crua do petróleo, tá? Você observa na tela agora uma plataforma, né, de extração desse ouro negro, de extração de petróleo aqui no Brasil, tá? Observa também que essa extração, né, nessa imagem que vocês veem, tá? Mostra, né, a extração aí do petróleo cru no fundo do mar. Existem várias formas de extrair o petróleo e essa aí é uma delas, tá? Nessa plataforma, gente, eu quero que vocês prestem atenção que existem aí uma quantidade enorme de trabalhadores, tá? Pessoas que vão receber algum tipo de renda por meio dessa extração, tá? Uma quantidade mínima de pessoas que vai receber essa quantidade de renda, mas existe aí uma relação aí de distribuição. Aí você me pergunta, por que, professor, é tão importante o petróleo, né? Acompanhe na tela, gente. Você vê aí alguns utensílios, né, que são criados por meio do petróleo, né? A gente vai ver alguns objetos de plástico, vamos ver aí o giz de cera que vocês utilizam no dia a dia, muitas vezes, a borracha, né? A gasolina, que é extraída do petróleo, a goma de mascar, o copo descartável, né, de plástico. Então, você observa que existe uma grande importância na extração do petróleo para alguns recursos que utilizamos no nosso dia a dia, tá? Recursos que são até essenciais, como você observa a gasolina, tá, gente? E você observa também o plástico. Então nós vemos a importância do petróleo, né, para a questão industrial, para a questão de geração de emprego e por consequência disso, distribuição de renda, tá, gente? Observa na tela mais uma vez. A gente vai ter também na fabricação e na extração de madeira, tá? A fabricação de móveis, né? Você vê uma mulher aí fabricando, né, algum tipo de móvel, algum tipo de peça. Isso faz com que ela tenha uma renda, tá? Assim como outros funcionários também que trabalhem nessa fábrica de móveis, tá? Então, essa extração de madeira até a chegada e fabricação de móveis também teve um percurso, outras pessoas também participaram desse processo. Isso fez com que essas pessoas também recebessem algum recurso por meio desse trabalho que foi feito, ok, gente? Então, observamos a partir disso, né, a partir dessas ideias que a gente está conversando, que existe uma importância muito grande para a indústria aqui no Brasil, né, para a fabricação de móveis, também para extração e produção de materiais por meio do petróleo. A gente viu também a produção agrícola também tem a sua importância para a geração de emprego e também para a geração de alimento para as pessoas. Vimos também que o turismo também participa do processo de distribuição, né, de renda, porque muitas pessoas participam do serviço turismo, tá, gente? Então, a gente observa que todos esses ambientes dependem da paisagem. Todos esses ambientes dependem de extrair algum tipo de recurso natural. Então, a gente vai entender que as riquezas naturais estão diretamente relacionadas aos tipos de recursos que nós temos no meio ambiente.
tá? Desde a árvore, tá? Até o petróleo no fundo do mar, até a pedra para a construção civil. Tudo isso faz com que esse ambiente, tá? O meio ambiente, né, como um todo, seja necessário e seja a grande riqueza natural dos seres humanos, ok? Na tela você observa a imagem, né, de uma carteira de trabalho junto com um dinheiro ao redor, né? Isso mostra que por meio da carteira assinada, por meio de você prestando algum tipo de serviço, você vai ter uma renda, um valor em troca, né, gente? E tudo isso representa, né, tá ligado à distribuição dessas riquezas, ok? Professor, você me pergunta, professor, e as empresas que lucram, tá? Como é que é feita a distribuição? Porque se eu sou funcionário, eu extraio, eu trabalho e eu ganho um certo valor por meio desse trabalho, quais são as grandes empresas que lucram? Observa na tela, gente. Existem aí algumas empresas internacionais, né? Você vê aí o Walmart, né? Um grupo de supermercado. Você vê também aí várias outras empresas, né, que participam, empresas de televisão como a ESPN. Você entende que todas essas empresas elas participam do processo, né, de extração, participam do processo de lucro que existe nos ambientes, tá? Existem também algumas empresas brasileiras, tá? Algumas empresas nacionais que participam também no processo, acompanha em tela. Você vê aí a Petrobras, você vê também aí a Vale, né? Então a Gerdau na construção civil. Então todas essas empresas elas também participam do processo de produção, do processo industrial e também usufruem da paisagem, tá? E isso faz com que essas empresas distribuam parte dessas riquezas com a população por meio dos trabalhos que as pessoas prestam para essas empresas, ok, gente? Então, dessa forma, isso garante com que o ciclo ele continue, ok? Mas a utilização da paisagem, a utilização do espaço, ela fica relacionada a esses ambientes, a essas empresas, ok, gente? Sétimo ano, parece que vocês assistam a aula mais de uma vez, se precisarem, tá? Acompanhem as atividades na plataforma AVA, isso é muito importante para o aprendizado e para o conhecimento de vocês, ok? Até uma próxima, valeu!